Bom dia galera do YouTube, tudo bem com vocês? Se você gosta do meu trabalho, o Mago da Filosofia, curte, se inscreve, compartilha, sugere, critica, eu procuro ser o máximo democrático possível. Olha só, na aula de hoje eu quero tratar de um autor, uma autora também, mas majoritariamente de um autor, que no entender de muitos filósofos, de muitos analistas, foi o que mais acertou. Em filosofia, você tem sistemas filosóficos proeminentes, majestosos, magnânimos, mas que erraram. Você tem grandes filósofos que erraram feio, e olha que não foi só um que errou feio, não. A gente poderia aqui elencar aí uns erros lógicos e metodológicos e epistemológicos e pragmáticos dos mais estrondosos possível de grandes filósofos, de filósofos proeminentes que construíram sistemas filosóficos brilhantes, mas que erraram em questões básicas e primárias e em que deram erros estrondosos. Mas eu queria falar sobre um que acertou, George Orwell, que é um pseudônimo, o nome verdadeiro dele é Eric Arthur, me foge o sobrenome, eu sei que ele é conhecido como George Orwell, do século XX, ele é indiano, olha só, mas ele nasceu numa colônia inglesa na Índia e era filho de um oficial britânico e de mãe francesa. George Orwell, século XX, aí ele escreveu, ele morreu cedo, ele nasceu no começo do século XX e morreu ali meados ali do século XX, não durou 50 anos, morreu de tuberculose. Ele é autor de 1980, ele tem várias obras, as duas mais famosas são 1984 e A Revolução dos Bichos. O George Orwell é profundamente crítico, assim como Hannah Arendt, ele foi profundamente crítico dos regimes totalitários, nazifascismo e comunismo. Essa obra, A Revolução dos Bichos, é uma crítica pesada, uma crítica grande ao comunismo, assim como Hannah Arendt lá escreveu As Origens do Totalitarismo, Massa, Povo e Ralé, construiu lá o seu sistema filosófico em cima do trabalho, o labor e o ofício, trabalho, labor e ofício, algo do gênero. O George Orwell fez as suas críticas aí e ele parece até hoje, aí na visão de muitos, foi o que mais acertou. Por quê? Ele previu, quando ele escreveu A Revolução dos Bichos, ele mostrou como que para combater uma tirania, um regime despótico, autoritário, totalitário, se criou outro regime mais opressor do que aquele que eles estavam destituindo. Então parece que nos últimos 300 anos, desde a Revolução Francesa, esse foi o movimento da história, para combater ali um tirano, para combater um ditador aqui e acolá, se criam sistemas políticos mais avassaladores que o anterior que a gente queria combater. Essa é uma das críticas aí do George Orwell, ele acertou nisso. Agora, a principal obra dele, no meu modo de ver, é 1984. Por quê? Ele mostra que através da consolidação dos poderes estatais, e aí é uma crítica ao comunismo e ao nazismo também, através da consolidação dos poderes estatais, você ia ter uma sociedade totalmente vigiada, totalmente planejada, onde não há mais espaço para utopia, para criatividade, para os sonhos, porque tudo é contabilizado, tudo é rastreável, tudo é observável, tudo é passível de análise e de previsões e de provisões. Prever para prover, já existiu esse slogan aí na filosofia. O George Orwell acerta na mosca quando ele diz que você vai ter uma sociedade totalmente vigiada, com ausência de liberdades, de espontaneidade, de criatividades e de sonhos. Ele fez essa crítica a partir da ideia lá de que os regimes totalitários, nazi, fascismo e comunismo, eram regimes planificadores,
que planejavam tudo para o ser humano. Se você planeja tudo, cadê o sonho? Cadê a criatividade? Você, em nome da segurança, em nome da saúde, você cria protocolos, estereótipos, burocracia, poder para vigiar o ser humano. Foucault escreve mais ou menos por aí também, vigiar e punir. Mas aí o Foucault é um outro assunto, é a sociedade disciplinada, que vai nessa linha também. O George Orwell já tinha antecipado que no futuro todos nós seríamos rastreáveis, calculáveis, observáveis e quase que programados. Isso há 80 anos o George Orwell já previa, por isso que ele acertou. Não existia naquela época o que existe hoje, as técnicas, os meios que existem hoje, mas ele já conseguiu, através aí das suas projeções, das suas análises, do seu sistema filosófico, vislumbrar como que seria a sociedade do futuro, programada, numerada, burocratizada. Você se tornaria um objeto na mão dos controladores aí do mundo, os controladores do sistema, os planejadores, sejam eles políticos, artísticos, filosóficos, científicos, tecnológicos, seja lá o que for. Um autor interessante, ele também tem estudos na área da novilíngua, porque a partir da criação de uma nova linguagem, a linguagem é a forma de você se expressar e entender o mundo. Os planificadores também teriam uma ideia de uma nova linguagem. Isso cheira alguma coisa aí com esses padrões neutros da linguagem que se tem hoje, essa volatização da linguagem, essa flexibilização da linguagem. Será que tem alguma coisa a ver com a novilíngua lá que o George Orwell já previa? Então é óbvio, um autor de 70, 80, quase 90 anos atrás, escrevendo coisas que se passariam hoje, no 1984, ele é um anagrama do 1948, ele inverteu o 48 pelo 84, mas ele escreve um pouco antes disso ainda, então você já tem mais ou menos há 80 anos, ele já previa a situação aí rastreável, burocratizada, planejada, a sociedade administrada que nós temos hoje. Ele já previa lá no 1984, onde toda essa planificação, esse planejamento, esse controle por parte dos que têm o poder, iria gerar uma distopia, um lugar horrível de se viver, onde todo mundo é qualificável através da linguagem, todo mundo é rastreável através da burocracia e, por fim das contas, todos são planejados e controlados. Ele acertou na mosca, George Orwell. Talvez nenhum filósofo, nenhum sistema filosófico tenha acertado tanto quanto o George Orwell. Por quê? Se você pega Platão, linda, é a pedra filosofal, é o começo da filosofia, mas errou num monte de coisa. Mundo das ideias, né? Abstração, né? Não deixa de ter a sua relevância. Aristóteles foi interessante, mas Aristóteles era defensor da escravidão, mulher era um ser inferiorizado, né? Você vai para os medievais, discussões interessantes, bem fundamentadas, mas como é que você aplica hoje? Como é que você aplica diante de um mundo globalizado, universalizado, com tanto pluralismo? Como é que você aplica os medievais? Aí você vai para os modernos, tem cada fiasco entre os modernos, tem cada fiasco. Kant, um excelente filósofo, mas Kant nos colocou num beco sem saída, a grande crise da metafísica. Aí você pega Marx, deu tudo errado. A teoria do Marx é um castelo imenso, bem conectado, bem fundamentado, mas invertido. Ele parece que viu o mundo de ponta cabeça. Hegel, Marx, né? Aí você tem dentro o George Orwell, interessante, porque realmente o que ele previu há 80 anos se concretizou. Se você tem um filósofo em que a teoria e a prática
Não estou dizendo que os outros não foram proeminentes e fizeram grandes sistemas filosóficos, mas se você tem um em que a teoria e a prática se tornou exatamente... Ele estava vendo o mundo real como é. Enquanto alguns filósofos, na teoria, é tudo lindo, perfeito, lógico, metodológico, tudo encaixadinho, George Orwell conseguiu fazer isso na teoria e na prática. Então a leitura de George Orwell é leitura obrigatória. 1984, a Revolução dos Bichos, há um forte questionamento do poder, da sociedade planificada, planejada, da sociedade controlada, que é exatamente o que a gente anda vivendo nos dias de hoje. Aí a burocracia, o poder constituído por alguns, dominam aí a grande maioria do povo. George Orwell tem uma frase interessante. Ele diz assim: a mídia, a moda controla a mídia. A massa controla a moda e a mídia controla a massa. Não é interessante? Então você tem a moda faz a mídia, né? Vamos interpretar. A moda faz a mídia, a propaganda faz a mídia. A mídia, depois a massa faz a moda. A massa faz a moda. E, por fim, a massa, o povo, diz o que é moda. E, por fim, a mídia controla a massa. É uma frase de George Orwell que se aplica aos dias de hoje. Perfeito, perfeito. Mídia, massa e moda, né? Uma interage com a outra de modo que no final a mídia controle a massa, que por sua vez influencia a moda, que influencia a mídia. Há um tripé. Não é interessante? George Orwell, leitura obrigatória.